Teatro Medieval Humanista, apresentado por Agnes Naomi, Amanda Ferreira, Isis Vilas-Boas e Sabrina da Silva. O teatro medieval ocorreu entre o século XII e XV, durante a Idade Média, e foi dividido entre o teatro sacro, que falava sobre temas religiosos, e o teatro profano, que falava sobre temas morais, farsas e coisas populares entre o povo. No final do século XV, surgiu o teatro humanista, que foi quando o teatro profano ficou mais popular, pois foi quando entrou o antropocentrismo. Nesse seminário, iremos falar um pouco sobre os dois. Após a queda do Império Romano, a Igreja Católica assumiu o poder e era ela quem controlava o que as pessoas podiam e o que não podiam fazer. Com isso, o teatro foi considerado profano e foi proibido dentro do Império. Quando no século XII ressurgiu na Europa, quando o clero decidiu fazer peças para comemorar a ressurreição e o nascimento de Jesus Cristo. Eles viram nisso uma forma de ensinar a palavra de Deus para as pessoas, então outros assuntos foram abordados, como passagens da Bíblia, mistérios, que eram episódios da vida de Cristo e dos santos, milagres, sermões e biografia dos santos. Quem realizava as peças? Quem realizava no início eram os monges e os padres, mas depois outras pessoas da igreja também podiam realizar. Quanto melhor o cargo na igreja, melhor o personagem que ela iria pegar. Onde eram feitas as peças? As peças eram feitas no interior das igrejas. E quem bancava tudo? Quem bancava eram os nobres, pois eles acreditavam que assim eles ganhariam um passe livre para o céu. Uma curiosidade era que as falas eram recitadas em latim. Conforme o tempo foi passando, a igreja começou a lotar muito e então as apresentações passaram a serem realizadas na frente da igreja. Esse teatro ficou conhecido como teatro sacro e, como vimos, ele tinha como base temas religiosos. Depois de um tempo, o clero viu que as apresentações estavam tirando o propósito da igreja, então eles não realizavam mais nenhuma peça. Foi quando o teatro saiu para as ruas e mudou de temas. Nesse teatro, os temas não eram mais sobre religião ou algo do tipo. Eram temas moralizantes, cômicos e farsas. Esse teatro surgiu no final da Idade Média e ficou conhecido como teatro profano. Esse é um exemplo de teatro sacro. Questi uomini testimoniano contro di te. Hai affermato che puoi distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Cosa rispondi in tua difesa? Non hai una risposta. Ti scongiuro per il Dio vivente, dici se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio! Tu l'hai detto. Ed ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Ah, bestemmiato! Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ereo di morte! Indovina! Cristo! Chi ti ha colpito? Chi ti ha sputato addosso? Indovina! Messia! Quale è la vostra sentenza? Morte! Portatelo a Pilato! Che accusa portate contro quest'uomo? Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato! Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro Cesare! Sei amico di Cesare! Dicono che tu hai fuorviato il popolo proibendo di pagare il tributo a Cesare e che sostieni di essere Cristo, un re. Sei tu il re dei Giudei? Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me? Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Il mio regno... O humanismo é o período de transição entre a Idade Média e a Idade Clássica. Os intelectuais gregos começaram a pensar em uma nova visão do mundo, uma visão antropocêntrica que tem o homem como principal referencial.
indo contra a visão teocêntrica medieval, onde Deus seria fundamental para tudo e responsável por todos os acontecimentos. O humanismo influenciou muito os teatros profanos, que ganhavam força cada vez mais. Esses teatros populares passou a ser uma profissão e tinham como objetivo criticar e moralizar a sociedade. Quem patrocinavam eram alguns nobres e pequenos comerciantes. O idioma passou a ser adaptado ao povo. Eram divididos entre autos, que abordavam a temática religiosa, e farsas, que eram encenações curtas, baseadas no cotidiano com um caráter cômico. Com o tempo, esses teatros passaram a ser chamados de teatros humanistas. Esse é um exemplo de teatro profano. Quantas coisas você traz contigo? Aqui nos papéis são muitos casos de direito. Pois entre e darei uma olhada nestes casos. E pra onde me levaria? Para o inferno. Ao inferno, diga uma advogada. Não todas, mas você sim. Isso não é nada justo. Protesta! Que justo que? Pare logo com essa conversinha e entre logo na barca, porque a sentença já foi dada. Não, obrigada. Renego a viagem e renego o marinheiro também. E eu exijo alguém pra me tirar daqui. Você não pode exigir nada neste lugar. Eu não entrarei nessa caravela. Ora, você não entrará, por que não entrará aqui? Eu sou uma advogada. Vamos logo, advogado. Pare de usar essas palavras difíceis, não me encha. Eu sempre agi com justiça. O senhor me conhece? Lembre-te de mim. Você agiu com malícia, advogado. Já chega, pois estou perdendo minha paciência. Eu não entrarei nessa barca. Já chega! Você enriqueceu a custa dos pobres. Com tirania, retirou dos pequenos. Você não os atendeu. Se não temeu a Deus em vida, aqui é o seu lugar. Chega de conversa! Você se confessou? Plauto nasceu em Sarsina, na Itália, mas logo depois foi para Roma. Ele se tornou dramaturgo aos 45 anos, mas antes disso já tinha passado por várias profissões. Suas peças faziam referência a Roma, e ele reproduzia fielmente o cotidiano do povo romano, seus costumes e essas coisas. E seus enredos eram baseados em casos de amor e confusões. As comédias de Plauto são uma das obras mais antigas em latim, preservadas até hoje. Elas foram fonte de inspiração para vários escritores famosos, dentre eles está Gil Vicente. O teatro vicentino tinha características parecidas com o de Plauto. Uma dessas características era o uso do humor para criticar os costumes da sociedade da época. Ele até usa uma frase que fala: rindo se castiga os costumes. Outra característica que Gil Vicente herdou de Plauto foi o personagem tipo. A produção de Gil Vicente aconteceu no período humanista. Essa é uma fase que marca o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Como já falamos, Gil Vicente foi um grande autor humanista. Ele representava nas suas obras os maus costumes e os pecados capitais que a sociedade cometia. Isso como forma de crítica e também como forma de alertar as pessoas, porque não era só pensar no céu em coisas divinas e não ter atitudes boas, porque afinal isso é uma questão de moral. E a história por trás dessa obra é que Gil Vicente tinha sido acusado de plágio. Então ele pediu para as pessoas que tinham acusado ele para darem um tema para uma peça. Então elas deram o ditado: mais vale um asno que me leve que um cavalo que me derrube. E então, a partir disso, Gil Vicente criou a farsa de Inês Pereira.